Oi, amados. Voltei. Feliz segunda-feira. Hoje, segunda-feira, dia 17 de outubro de 2022. Essa linda segunda-feira que o Senhor preparou para todos nós. Bom dia, pessoal, por voltar. Obrigada por voltar. Amados, que em nome de Jesus, essa seja a melhor segunda-feira das nossas vidas até então. Uma segunda-feira de muito amor, alegria, paz. Uma segunda-feira onde a gente fique firme nos caminhos do Senhor. Que a gente não desvie nosso pé nem para a direita nem para a esquerda, mas que a gente continue firme nos caminhos do Senhor. Bom dia, obrigada por voltar, meus amados. Fui chamar o Enoque e sair da live. Bom dia, Lissam, missionária Lourdes, Rubi, Ana, Regina. Bom dia, meus queridos. Bom dia, meu querido. Que a gente fique sempre firme, amados. Firme nos caminhos do Senhor. Que louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que cada respirar nosso seja para honra e glória do Senhor. Oi, Carol, tudo bom? Tudo bem, gente? Aqui, como eu estava falando, amados, nós estamos na nossa série de como ser guiado pelo Espírito. E hoje é a parte 4. Oi, amigo, tudo bom? Tudo bem, e você? Como é que você está? Tudo bem também, eu fui te chamar e acabei saindo da live, mas glória a Deus que estamos aqui de volta. Eu percebi que deu uma travada, eu pensei que fosse a sua internet aí que estivesse ruim. Não, tá ótimo aqui. Que a gente não tava te vendo, a gente, né? Não tava te vendo mesmo. Amigo, obrigada, viu, mais uma vez pela sua disponibilidade, pelo seu carinho de estar aqui conosco. E hoje vamos falar sobre como ser guiado pelo Espírito, parte 4. Somos todos ouvidos. Bom dia, Mário, sejam bem-vindos. Ok, vamos lá. Nós já estamos falando aí já três segundas, né? Essa é a quarta segunda-feira do Tem que mesmo falar assunto. segundos. Segunda, isso aí. Segundas. Bíblia pode já. É um tema assim, muito, muito importante, muito interessante para nós, porque muitas das vezes, nós queremos ouvir Deus de alguma forma se nós não entendermos como, e nós vamos buscar em fontes erradas, vamos buscar conhecimento em lugares errados, né? É. E nós falamos, só para recapitular, nós somos espírito, por isso que nós temos a necessidade de ter contato com Deus, a imagem e semelhança de Deus, porque Ele é espírito. E nós temos essa necessidade porque nós somos criados para a eternidade, Deus nos criou para a eternidade. Amém. E por isso nós temos essa necessidade de conexão com Ele sempre. Nós buscamos, e nós muitas das vezes, se nós não tivermos cuidados, as fontes erradas vai nos dirigir para caminhos errados, né? E aí eu sempre quero trazer clareza quando as pessoas falam assim, mas todos os caminhos levam a Deus, né? É verdade. E não é verdade, não é verdade. Existe um caminho. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse que eu sou um caminho. E ele também não disse que é uma vida, porque uma árvore é uma vida, uma planta qualquer é uma vida, um animal é uma vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, existe diferença entre esses pontos, né? Então, nós falamos como Deus guiava o povo na antiga aliança. Lembrando que na antiga aliança não tinha a Bíblia na mão de todo mundo, não tinha a Bíblia escrita como nós temos hoje, a facilidade que nós temos hoje, tecnologicamente falando, a Bíblia em aplicativo, onde você puder ter, você pode ter a Bíblia. Existia poucos escritos para isso, né? Então existiam os primeiros livros do Antigo Testamento, escrito em rolos ainda por cima. Então, como Deus guiava o povo, existia só as três classes, que era rei, sacerdotes e profetas, e os profetas eram as pessoas inspiradas por Deus para guiar o povo, para trazer a mensagem de Deus para o povo. E depois nós vemos o passado, o tempo, a promessa de Deus que viria o Filho, que nos faria, nos tornaria um novo povo, uma nova aliança restaurada, e nós fomos
restaurado quando Jesus disse: está consumado, está feito, está pago, está o escrito de dívida contra nós, espiritualmente falando, foi rasgado. E é interessante, eu levo isso ao pé da letra, porque quando as pessoas dizem eu sou pecador, eu não concordo com isso. Pecador é quem vive pecando. E Jesus disse que verdadeiramente, se ele nos libertou, nós somos livres. A Bíblia diz que ele se fez pecado para que nele fosse feita justiça de Deus. Então eu sou justo, eu não sou pecador. Eu posso falhar, eu posso ter falha, mas eu sou justo, eu não sou pecador. Nem pecador, porque não existe a coluna do meio. Ou eu sou um, ou eu sou outro, eu sou justo. Se eu falo que eu sou pecador, pobre, miserável, estou anulando o sacrifício de Jesus na cruz. Eu estou desfazendo tudo aquilo que ele fez. Amigo, só um parêntese, né? Como tem gente que fala essa frase que você falou agora, né? Não só dizendo que é pecador, mas pobre e miserável. Eu sou um verme, eu sou uma formiguinha, um inútil, né? Deus não mandaria o filho dele morrer pelo inútil. Deus não mandaria o filho dele morrer por um qualquer. Então, você e eu somos pessoas importantes. Eu sempre costumo dizer, se existisse só eu, ou se existisse só você na face da terra, assim mesmo Deus enviaria os filhos dele para morrer na cruz para lhe salvar, para me salvar. Você viu? Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, amou as pessoas de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna, isto é amor. Isto é a importância de Deus para nós. Então, nós vimos também na nova aliança como Deus, como nós somos guiados pelo Espírito através da palavra, através da nova aliança. Da nova aliança é que Jesus estabeleceu conosco, a aliança de sangue. Então, nós falamos sobre nós não ficarmos preocupados em querendo ouvir sinais, porque essa aliança já foi do passado. Então, nós vimos também o testemunho interior do Espírito com Jesus, como ser guiado pelo Espírito na nova aliança, o testemunho interior do próprio Jesus, o testemunho interior do próprio Paulo. Tá? Então, Jesus tinha um testemunho interior, uma impressão dentro dele, quando ele falava assim que ele o Espírito se movia dentro dele, né? Se moveu dentro dele o Espírito. Nós vemos várias passagens em Marcos 2:8, e Jesus, percebendo logo por seu Espírito que eles arrazoavam, disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Ou seja, o Espírito se movia dentro dele. Ele percebia o Espírito se movendo. Ele se comovia no Espírito, né? Outras passagens falam que ele turbou-se, angustiou-se, gritou, né? Agitou-se em Espírito, porque isso é guiado pelo Espírito dentro dele. Paulo dá testemunho disso também, nós falamos sobre isso em Atos 17:16, Atos 19:21, onde Paulo foi também guiado pelo Espírito. Então, o Espírito nos guia, nos dá paz, nos traz paz, nós somos guiados pela paz interior dentro de nós. Amém. Então, a paz em nosso Espírito é um guia seguro para nós. É um guia seguro, e às vezes essa paz, ela nos traz segurança, e ao ponto de contradizer as nossas emoções. As nossas emoções estão nos levando para um caminho diferente. Mas a paz interior vai nos trazer essa segurança. A voz interior da consciência, conforme Romanos 9:1, para a nossa consciência, as pessoas costumam dizer a consciência tranquila, né? Mas, na verdade, quando você está com o seu espírito tranquilo, a sua paz alicerçado na palavra. Então, a nossa consciência é um guia seguro. Nossa consciência é um guia seguro. Porque a voz do espírito é a consciência. A voz da alma é só a razão. Eu penso isso, eu penso aquilo, né? Só a nossa razão. A voz do corpo é os sentimentos, aquilo que nós sentimos, as nossas emoções. Não tem nada a ver com a voz do Espírito, porque a voz do Espírito fala dentro do nosso coração, dentro do nosso íntimo, no nosso ser, onde Jesus fala assim, nós temos que aceitar a palavra de
todo o coração, ou seja, de todo o nosso espírito. Então, a voz do Espírito é a nossa consciência. Então, uma pessoa que não nasceu de novo, uma pessoa que não é nascida de novo, ela é considerada morta espiritualmente. Porque o Espírito ainda está morto, não foi recriado na nova recriação, na nova vida com Deus, né? Com Jesus. Então, a voz da sua consciência é o seu Espírito dentro de você, regenerado, quando o seu Espírito é regenerado, quando você aceita Jesus de novo. Nós vemos Jeremias 17. Jeremias 17, 9. Isso, Jeremias 19, 17, 9 diz o seguinte: enganoso é o coração, mas do que todas as coisas se desesperadamente corrupto, quem conhecerá? Então a Bíblia nos revela que Deus prometeu tirar o coração enganoso de dentro de nós, o coração de pedra, né? Prometeu fazer isso, um coração insensível, arrancar essa sensibilidade, corrupto, que não foi regenerado com a queda do homem, foi criado com a queda do homem, mas ele veio para regenerar, refazer de novo a nossa vida. Então, pelo pecado que entrou, nos tornou um coração corrupto, insensível. E no novo nascimento nós temos isso de volta. Aleluia. Quando Ezequiel diz no 36, 26, 27, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós o Espírito. Amém. Novo, tirarei de vós coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu Espírito. Amém. E Jesus depois vem falando assim para os discípulos: eu vou, mas enviarei outro Consolador. E a Bíblia depois Paulo fala assim: aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentro dos mortos é aquele que habita dentro de nós, o mesmo Espírito. Nós carregamos isso. Por isso nós temos que dar valor ao que nós carregamos e dar ouvido à voz do Espírito dentro do nosso Espírito, na nossa consciência. Amém. E Jesus fala, o versículo continua: porém dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Né? Então o Senhor cumpriu essa promessa em Jesus Cristo. Amém. Deus cumpriu essa promessa em Jesus Cristo, dando o Espírito para nós. Conforme 2 Coríntios que diz que nós somos, nós vemos e nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que todos se fizeram novo. Então, a nossa consciência purificada pelo sacrifício de Jesus na cruz. Então, nós temos uma consciência nova. Temos vida eterna, como eu falei. Tá? Então, nós temos a necessidade, quando nós falamos a necessidade de estarmos intrinsecamente em comunhão com o Pai 24 horas por dia, sem Amém. perder essa conexão. Eu costumo dizer, não existe um momento com Deus e um momento fora de Deus. Eu estou em comunhão com Deus quando eu estou na igreja. Não, ali é comunhão com os irmãos. Comunhão com Deus é 24 horas por dia, porque Ele passou a morar dentro de mim. Então, Paulo valoriza muito Paulo fala muito sobre essa voz interior, a voz da consciência, conforme 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, que diz o seguinte: porque a nossa glória está no testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Ou seja, nós estamos vivendo no mundo, espiritualmente falando, em um mundo, mas nós pertencemos a um reino que é o reino de Deus. Então, a voz do Espírito Santo, conforme em Atos 10, 19, nós vimos que Deus nos guia pelo testemunho interior. Atos, capítulo 10, versículo 19. Atos, capítulo 23, versículo 1, também fala sobre isso. Então, a definição da voz clara e firme do próprio Espírito Santo, a pessoa de Deus, nos falando pessoalmente. Então, nós temos que ter e entender a diferença da voz interior e a voz do Espírito, porque a voz interior vem nos trazer confirmação,
né? O que a voz da consciência chama, ela chama atenção em algo para nós, ela chama atenção dentro do comportamento em que nós estamos vivendo. Então, ela traz essa atenção. Já todas as vezes que olhamos no livro de Atos, quando o Espírito Santo fala, ele fala claramente com Paulo, fala claramente com Felipe, fala claramente com Pedro, fala com Cornélio, fala com Ananias. Quando nós vimos ele ali falando direto, trazendo uma voz. Ele traz detalhes do que vai acontecer, traz detalhes do que está acontecendo. Foi assim com Pedro, foi assim com Paulo. Nós vimos ali uma passagem onde Paulo, o Espírito fala com Paulo, não vá. E ele segura, não vai para Jerusalém agora. Ele escuta essa voz, não é uma contradição da consciência dele, falando assim, olha, isso que você está fazendo está errado, não é assim não. Quando a voz da consciência, ela cria um impacto daquilo que está acontecendo, mostrando que aquilo que você estava fazendo ou praticando está errado. Então, isso é a voz da consciência. A voz do Espírito traz clareza. Então, nós devemos ter sempre não em mente faça. Ou vai, faça, né? Devemos ter a necessidade, nós devemos ter, às vezes, a necessidade de julgar as coisas, mas julgar as coisas, quando nós vamos julgar, não é trazer julgamento, mas entender aquilo que nós estamos ouvindo com base na palavra. Porque muitas vezes nós estamos ouvindo algo de Deus e nós não buscamos aquela certeza ou aquela confirmação na palavra. Na palavra. Tudo quanto nós ouvirmos da parte de Deus tem uma confirmação na palavra dele. Amém. Deus jamais vai nos trazer algo para nós, ou uma palavra, ou o Espírito Santo vai falar conosco algo que esteja fora da palavra. Jamais. Se algo acontecer, não é da parte de Deus. E aí nós temos que ter um entendimento entre Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo e o ministério dos anjos. É um outro tema. Forte, olha aí, tema poderoso, hein? Falar sobre o ministério dos anjos, porque muitas vezes as pessoas confundem anjos com o Espírito Santo e não tem nada a ver. Sim. E os anjos não têm autonomia de falar ou de trazer mensagem ou de levar mensagem para ninguém. Forte. Ô, amigo, deixa eu te perguntar uma coisa, né? Porque a gente vê muitas pessoas assim como você falou, né? Que não tem esse entendimento, não tem clareza da palavra, e fica dizendo, né, que é um pobre, um necessitado, um coitado, um inútil, um miserável. E a gente sabe do poder das palavras, né, da declaração, e que quanto mais a gente fala isso, é mais disso que, quanto mais as pessoas falam isso, mais disso elas estão trazendo para elas e estão, como você falou, desfazendo a obra do Senhor Jesus na cruz, né? Eu queria, por favor, que você trouxesse uma palavra para essas pessoas que têm esse hábito de ficar falando essas palavras de si mesmo. E outra, das pessoas que têm dificuldade ela está ouvindo, tem a voz do Espírito Santo dizendo, guiando, mas ela não consegue. Simplesmente ela vai pelo que ela quer, ela é precipitada. Ela acaba metendo os pés pelas mãos, ela acaba não esperando o tempo certo para fazer aquilo ali acontecer, vai na força do próprio braço. E assim, para ter mais essa sintonia fina com o Espírito Santo, para ser totalmente guiado pelo Espírito, assim, de não deixar essas emoções ficarem tomando conta. Existem várias passagens bíblicas que nos alertam e nos chamam a atenção para isso, né? Primeiro nós vemos na Bíblia inteira, né? Mas assim, os mais conhecidos, Josué, quando Deus fala para Josué, ser forte e corajoso, né? Não aparte, olha, ele fala assim, não deixe apartar-se dos teus olhos, não deixe apartar-se da tua boca as minhas palavras, né? Então, ou seja, além de estar nos meus olhos, está no meu entendimento, está no meu coração, está também na minha boca. Eu tenho que estar falando aquilo que a palavra diz ao meu respeito, né? E as pessoas, infelizmente, isso sempre foi assim, mas hoje está com muito mais força isso aí. As pessoas estão atrás de imediatismo, atrás eu falo assim, glamour gospel, né? Atrás de glamour, atrás de coisas aqui, atrás de coisas ali. Só que as pessoas não têm paciência, de parar e aprender, estudar,
para trazer entendimento, porque a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. E tudo que você possa imaginar, mas espiritualmente falando, principalmente, porque nós somos espírito, nós temos que entender Deus. Nós só nos comunicamos com Deus espiritualmente, nós não conseguimos nos comunicar com Deus no nosso intelecto. Nós vemos Jesus falando ali com Maria e Marta, enquanto uma estava ali parada, recebendo tudo que ele estava falando, a outra pessoa estava agitada, a irmã dela estava agitada para lá e para cá. E ela queria que Jesus parasse aqui e falasse assim, poxa, dá uma bronca nela, porque eu estou aqui trabalhando, correndo para lá e para cá. Isso vale para nós nos dias de hoje. Jesus fala assim para ela, olha, ela escolheu a melhor parte. Por quê? Quando eu me alimento da palavra, e Paulo vem falando que nós temos que levar a nossa mente cativa à palavra, é quando vê os pensamentos errados, os pensamentos que nos destroem, não posso ficar com ele, nem muito menos falando aquilo que está chegando à minha mente. Eu tenho que ir na palavra, falar assim, como eu falei aqui, tudo que nós buscamos está na palavra, então eu vou na palavra buscar aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Ah, mas eu não tenho entendimento por isso. Ok, busque uma pessoa que tenha entendimento, que vai te ajudar, vai nos ajudar a levar para essas passagens bíblicas, onde nos mostra quem somos nós nele. Amém. Quem nós somos nele. Nós não somos qualquer um. E nós vamos ali buscar nos colocar e levar a nossa mente cativa, tirar daquele pensamento e levar cativa a palavra. E aí Paulo fala, tem uma passagem de Paulo que eu não lembro agora qual é a passagem bíblica, que ele fala assim que nós não devemos ter palavras torpes na nossa boca, né? Palavras distorcidas daquilo que a palavra de Deus diz. E quando esse pensamento vier, nós temos que deixar ele morrer antes de nascer. E como que eu faço um pensamento morrer antes de nascer? Isso. É não proferir a palavra, é não jogar a palavra. Porque Jesus disse, falando para os discípulos, pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Ou seja, pelo que você fala. Isso naturalmente falando no mundo jurídico, né, vamos dizer assim, no mundo jurídico, dependendo do que você fala. Quando um policial prende, é comum nos filmes americanos, você tem um direito a um advogado, tudo que você disser pode ser usado contra você. Tudo que você disser, papapá. Então, isso tem um cunho bíblico. Então, nós temos que ter cuidado nisso, porque tudo quanto você disser pode servir de condenação ou pode servir de livramento. Então, vamos usar as palavras certas de acordo com a palavra de Deus. Posso insistir, temos que ter... E aí nós temos que meditar, entrar em metanoia mesmo. Metanoia é mudança de mente. Para quê? E meditar é isso. Viu algo, leu algo, se concentrar nele e colocar na nossa mente. Aí vem o que Deus falou para Josué 1:8, que diz, não cesse de falar deste livro, não cesse de falar destas palavras. Então nós temos que ter esse entendimento, porque além de crer, além de estar no nosso coração, falar. E o apóstolo Paulo fala assim, a boca fala daquilo que o coração precisa. Ele vai muito mais além, que ele fala assim, o que é o evangelho? Paulo fala assim, o evangelho, para mim, é o poder de Deus, né? Mas ele só vai ser poder quando eu coloco ele em prática dentro de mim e falar a palavra. Então, nós temos que ter essa consciência de que nós temos ele dentro de nós, somos especiais, somos pessoas recriadas e que nós temos o direito de usufruir do melhor dessa terra. Amém. Porque ele fala assim, eu não vi nenhum justo mendigar o pão. Sim. Nenhum justo. Amém. E a Bíblia diz que ele se fez pobre para que nele me tornasse rico. Ele se fez algo, ele se fez pecado para que eu fosse justiça. Né? Então, nós temos a necessidade, por ser espiritual, ter esse contato com Deus e não perder esse contato. Amém. Nós ouvimos, como eu falei aqui, nós estamos falando aqui sobre Paulo ouvir a voz do Espírito. Nós não devemos buscar a voz, ficar buscando a voz. A partir do momento que nós temos uma comunhão leve, uma comunhão plena com Deus,
de buscar a palavra, meditar na palavra, em orar, estar buscando todos os dias, como eu falei, nossa comunhão com Deus é 24 horas por dia, não é momentos apenas. Ah, eu estou aqui, né, aqui eu estou em comunhão com Deus. Saí, encontrei os amigos, vou ali, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou fazer coisa desordenada pensando que Deus está comigo. Então eu posso estar entristecendo, posso estar trazendo tristeza para o Espírito Santo, até para o meu espírito. É aquele momento em quando nós fazemos algo inconsciente, às vezes, e aí o nosso espírito nos traz aquele baque. Você está no lugar errado, fazendo coisa errada, e está me desagradando. Ou seja, não tem mais sintonia isso aí. Não tem. Na hora a gente sente. Então, quando eu estou com essas... Quando eu estou plenamente em comunhão com o Pai, comunhão com a palavra, em sintonia com ela, a voz do Espírito vai ser clara no meu coração. A voz da minha consciência vai ser clara. Eu não preciso estar buscando, Deus fala comigo, faz isso, faz aquilo lá. Eu não preciso estar buscando ouvir vozes, né? Nós não devemos seguir vozes. Ah, eu fiquei ouvindo vozes. Não, isso aí não é coisa de Deus, ficar ouvindo vozes. Deus não faz essas coisas com a pessoa. Devemos seguir, acima de tudo, em primeiro lugar, a palavra dele. Seguir a palavra. Porque tudo quanto nós necessitamos está escrito na palavra. A palavra dele é espírito e vida para nós. Então, nós devemos estar alicerçados ali. Há diversas passagens bíblicas que nos fala que Deus falou através do Espírito Santo a várias pessoas. Sim. Mas nós devemos... Ele falou por vontade própria. Não devemos pedir a Deus que ele fique falando para nós. Quando Deus falou para as pessoas, quando ele Deus foi lá e falou. falar para as pessoas, quando o Espírito Santo fala para nós, é por vontade própria, porque nós temos esse livre acesso, essa comunhão plena. Não foi por necessidade, não foi por ficar implorando para que ele fale conosco. Então, as pessoas ouvem vozes, às vezes as pessoas ouvem vozes e supõem que é a voz de Deus, ficam supondo que é a voz do Espírito. Então, tem que ter cuidado com isso, né? A voz do Espírito Santo, lá na igreja primitiva, quando nós vimos, em Atos 8, 29, Atos 13, 2, era uma orientação de Deus para aquele momento, para aquelas pessoas. Vai acontecer isso simultaneamente? Pode acontecer isso hoje? Pode. Para as pessoas. E isso vai definir. A pessoa não tem nenhum um momento de comunhão com Deus. Você acha que Deus vai falar com ela como? Se não tem comunhão. Então, as pessoas hoje que têm um bom relacionamento com Deus, têm um bom momento com Deus, de comunhão, de oração, de meditação, de jejum, prática disso aí, tem mais sensibilidade de ouvir a voz do Espírito, a voz da consciência. Então, a orientação mediante profecias, por exemplo. Ficar ouvindo e atrás de profecias. Né? A relação a esse ponto, existem duas coisas distintas entre esses pontos de ficar ouvindo profecias. É o simples dom de profecia. Isso é um dom simples para as pessoas. E o ministério do profeta, tem um ministério. Sim. Então, o simples dom da profecia é falar aos homens a mensagem edificante, exortando, aconselhando. A profecia é falar sobrenaturalmente de algo de Deus para pessoas. O ministério de profeta já vem com outra característica, né? Então, uma pessoa ser profeta é necessário que ela seja chamada para isso, né? Por Deus para esse ofício, ofício da profecia, de profeta, né? Para quê? Por que eu estou falando isso? Porque Deus vai nos falar através da palavra, através do Espírito dele conosco, nossa consciência, e muitas das vezes através de profecia, através de profeta. Mas nós devemos ter entendimento e clareza para não ficar ouvindo profetada por aí. Eu achei muito interessante, acho importante destacar isso, né, amigo, que você falou aqui na semana passada, que quando Deus quer entregar uma palavra para você, a pessoa simplesmente vem e te entrega a palavra.
Não precisa a gente ficar tentando ali, cutucando daquela pessoa que a gente sabe que tem esse dom, entendeu? Ou indo, buscando atrás a todo momento, a todo instante, palavras de outros, e a pessoa mesmo não quer ter a comunhão dela com o Senhor e aguardar os comandos do Espírito Santo, né? Então é importante destacar isso, né? Que existe e que quando acontece, Deus vai tocar em alguém e que a pessoa vai entregar. E aí o próprio Espírito Santo vai testificar aquilo ali no nosso coração, porque vai ter paz, vai ser de acordo com alguma coisa que a gente está vivendo, que a pessoa nem sabe, não faz a menor ideia, aquilo ali vai exatamente de encontro àquilo que a gente já está pensando que realmente vai acontecer, o que o Espírito Santo já falou para a gente aquilo ali, e vem como uma comprovação. Né? É exatamente isso, é exatamente assim mesmo. A profecia ela vem se concretizar ou confirmar algo que nós já cremos, algo que nós já estamos esperando em Deus, algo que nós já estamos pedindo para Deus, por exemplo. Muitas vezes nós temos um projeto e colocamos para Deus e pedimos para a orientação de Deus, mas ainda fica aquele trabalhar de Deus na nossa vida e nós ficamos ali. Ao ponto de alguém, se Deus mover alguém e falar assim, vou mover alguém para confirmar aquilo que você está me pedindo, para que você realmente tenha certeza que é isso que está no caminho certo, né? Pelo contrário, o contrário também é verdadeiro. Olha, Deus está trazendo profecia de que algo está contigo. E assim, às vezes, pessoas que você nunca viu na vida, né? Nunca. Pode acontecer de qualquer forma, qualquer pessoa do seu dia a dia, pode, mas muitas vezes Deus usa pessoas que você nunca viu, quando você encontra alguém que vem trazer uma palavra, você, puxa, algo que eu estava pensando que estava no caminho certo, mas vem aqui. Mas ainda assim mesmo, há uma confirmação, há uma paz dentro de você para isso. É isso. Então, é muito importante. É isso. E assim, a profecia ela traz exortação, ela traz consolo, ela não traz peso para as pessoas. Muitas vezes as pessoas vêm com profetada trazendo peso, trazendo julgamento, trazendo condenação, e profecia não traz condenação, ela traz consolo. Embora em muitos momentos tem que ser, às vezes, doloroso, é doloroso para decisão, não é doloroso no sentido de trazer... A profecia não é um espírito de morte, trazer desgraça para as pessoas. As pessoas têm que ter clareza disso aí. Forte. E senão, Deus é vida, Deus não é morte. Amém. Deus traz vida, Deus não traz morte. Amém. Né? Amém. Então, nós devemos ter essa certeza dessas mensagens que vêm trazer conforto para nós. A profecia não é exatamente Deus falando, Em 1 Coríntios 14, 29 e 30, a Bíblia aconselha julgarmos a profecia. Não julga os profetas, julga a profecia. Está de acordo com a palavra? A profecia está de acordo com a palavra? Está de acordo com aquilo que eu estou realmente... É aquilo que eu estou buscando, é aquilo que eu estou crendo? Aí é um julgamento. Então, a profecia geralmente vem confirmar algo. Nós estávamos falando aqui agora há pouco. Ela vem confirmar algo, conforme Atos 13, 2, né? Perceba que ele não... Atos 13 diz o seguinte: disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra, e que eu os tenho chamado. Isso foi uma direção de Deus, isso foi falado, e alguém trouxe essa profecia, trouxe esse esclarecimento naquele momento, e trouxe um entendimento. Então, perceba que ele não diz que eles foram chamados para ser missionários, mas ele diz que o apóstolo para os gentios, mas eles foram chamados tal, Deus já estava chamando eles. Então, existe ali um direcionamento. E você também acabou de responder a pergunta do Leonardo aqui também. Então, temos que ter isso. Então, tratando-se de profecia pessoais, você deve sempre julgar a profecia por aquilo que há em seu espírito, dentro de você. Se não perceba a mesma coisa que seu espírito, então tenha paciência. Ore muito a respeito disso. Ou não aceite. Assim, não precisa falar para as pessoas, eu não aceito isso. Não. Receba. E no seu espírito, fala assim, não, isso aqui não está de acordo com aquilo que eu estou em sintonia com Deus. Ou a pessoa, enfim, julga a profecia, não julga o profeta. Tá? Então, nós temos que ter essa clareza.
E a orientação mediante visões, né? A orientação guiada pelas visões. Encontramos na Bíblia 3 tipos de diferentes de visões. Nós vemos várias passagens bíblicas sobre visões. Visões espirituais, desse tipo de visão, a pessoa vê com os olhos do Espírito, não vê com esses olhos naturais, vê com os olhos do Espírito, você consegue visualizar. Então, nós vemos isso em Atos 9, capítulo 9, versículos 7 e 8. Versículo 9, 7 e 8. Capítulo 9, versículos 7 e 8. 9, 7 e 8. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo na terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Isso falando dessa visão de Paulo. Quando o Senhor falou a Paulo na estrada de Damasco, seus olhos estavam fechados, ele nem estava com os olhos abertos. Mas Jesus falou com ele, né? Logo quando Paulo viu aquilo que viu, ele não viu com seus olhos naturais, ele viu com seus olhos espirituais. Pois quando ele abriu os olhos, ele estava cego, ele não estava conseguindo ver nada. Então não foi com os olhos naturais, foi com os olhos espirituais. Então, êxtase, por exemplo, é o sentido que fica um suspenso, né? A pessoa fica mais consciente da realidade espiritual do que das realidades naturais. Você entra naquela êxtase, né? Quando fala em Atos capítulo 10, versículo 9 e 11. No dia seguinte, indo eles a caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, ao fim de orar, estando com fome, quis comer, mas quando lhe preparavam comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto, descendo um objeto como se fosse um grande lençol, ao qual era baixado à terra pelas 4 pontas. Isso foi uma visão de Pedro, quando ele trouxe Deus mostrou essa visão para ele, porque existia naquele momento uma discussão entre o que comer e o que não comer. Existia uma discussão entre judeus e gentios, quem poderia ser salvo e não poderia ser salvo, e Deus mostrou essa visão para ele. Então, uma visão de Deus para Pedro, mostrando ali, tinha todo tipo de comida, e falando para ele assim, olha, assim como hoje você pode comer tudo isso, a minha palavra, o meu evangelho, é tanto para os judeus como também para os gentios. Foi a forma de Deus falar para ele, vai lá e prega para Cornélio. Ele é um gentio. A minha palavra, a minha salvação é para ele também. Amém. Então tem essa... Então, uma visão aberta, né? Nesse tipo de visão, a pessoa vê a realidade espiritual com os próprios olhos físicos. Isso também pode acontecer. Nós vemos isso em Atos, capítulo 7, versículo 55. Mas Estevão, que foi um momento quando Estevão foi apedrejado, e ele viu com os olhos, antes de morrer, quando ele fala assim, eis que vejo com os braços abertos, me chamando, me esperando, né? Mas o Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E Jesus que estava à sua direita. São visões abertas, também tem passagens bíblicas com isso. Então, e nós temos que entender que a visão de Deus, as visões, né? A forma como o Espírito Santo, a forma de ser guiado pelo Espírito, através de visões, não era privilégio só dos apóstolos ou só dos profetas. A visão não era privilégio apenas de um grupo. Porque alguns religiosos reconhecem que Deus falou aos apóstolos, mas dizem que esse era um privilégio dele. Não. É um privilégio de quem estiver em comunhão com Deus. Por quê? Nós vimos Filipe, que era um diácono. Ele não era um apóstolo, era um diácono, em Atos 6, em Atos capítulo 6, versículo 5. É quando Filipe tem uma visão ali da parte de Deus. E diz o seguinte, ao parecer, agradou a toda a comunidade e alegraram. E Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe procurou Nicanor, Timão
Parmanés e Nicolau, prosélito e Antioquia. Então, Felipe teve visão, recebeu uma visão de Deus. E depois atuou como evangelista, como nós vimos em Atos 21:8. Cornélio era um homem, estava falando agora um pouco de Cornélio. Cornélio era um homem piedoso, como nós vimos em Atos também. Porém, não conhecido de novo. E ele recebe a visão de Deus e recebe também a visão. Pedro também recebe a visão. E quando Cornélio chega para falar, quando Pedro chega na casa de Cornélio para falar do amor de Deus, para falar da palavra, já existia uma confirmação, porque ambos tiveram uma visão da palavra de Deus. Então, as visões, elas podem ser ou não simbólicas. Nesse caso de Pedro, teve um simbolismo. Ela pode ser ou não simbólica. Já a visão de Felipe não era simbólica. A visão de Felipe foi simplesmente uma visão clara. E aí nós temos que ter esse cuidado para ouvir a voz do Espírito, seja através de visões, seja através de sonhos, seja através de pessoas, seja principalmente na palavra. Mas nós temos que discernir, separar do ministério dos anjos. E depois é um tema que se forte. Porque em hebreu, os anjos, eles não são, não é espírito. Anjos são ministradores guiados e direcionados por Deus para nos atender. O que é que diz Hebreus? Quanto aos anjos, diz o que se seus anjos faz ventos e de seus ministros labareda de fogo. Não são todos eles espíritos ministradores enviados por Deus a serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, os anjos são diferentes de ser guiados pelo Espírito. Eu não vou entrar muito nessa questão aqui para não criar. Deixar para outro dia. Deixar para outro dia. Então, nós temos que ter esse direcionamento de guiado pelo Espírito através da palavra, através de mensagem, através de profecias, através de pessoas, mas sobretudo, a comunhão com Deus. Amém. Sonhos. Então, nós vemos também na palavra muitas pessoas sendo guiadas pelo Espírito através de sonhos. Sim. Os próprios magos, né? Não são os reis magos. Os próprios magos que foram visitar Jesus, eles receberam através de sonhos essa mensagem. Nós vemos a José através de sonho. Então, a esposa de Pilatos também através de sonhos falando de Jesus. Isso tudo tem passagens bíblicas, tá? Tá. Os magos, nós vemos em Mateus capítulo 2, versículo 12. Tem José do Egito, mas estou falando aqui de José, pai de Jesus. Ele em sonho, ele teve visão do Espírito Santo falando para ele não abandonar Maria, porque o coração dele estava agitado, porque ele falou assim, puxa, como é que pode? Naquela época, imagina, uma mulher grávida e não era nada, né? E o Espírito Santo fez assim, fica tranquilo, porque é obra de Deus, né? Então, através de sonho, o Espírito Santo falou com ele. A esposa de Pilatos, em Mateus 27, capítulo 19, diz o seguinte, e estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, não te envolva com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri a seu respeito. A esposa de Pilatos, que tinha a história mostra que ela tinha ela acreditava em Jesus como Salvador. E ela, em sonho, ela se sentiu incomodada e pediu para ele não se envolver com isso. Não é à toa que ele fala assim, eu lavo as minhas mãos. Então, nós devemos saber, conhecer de onde vem o direcionamento do Espírito Santo para a nossa vida. Como saber a direção de Deus? Como? Os caminhos de Deus, eles são sempre, sempre cheios de amor e paz. Aleluia. Eu falei aqui, eles não trazem julgamento, não traz pesar, não traz culpa para nós, não traz condenação. Amém. Ele traz para nós sempre amor e paz. Aleluia, Senhor. O sentido de estarmos ouvindo a voz do Espírito, a voz da palavra de Deus, é que ela vem nos trazer consolo e paz. Amém. Vem nos trazer conselho para nós. Amém.
Vem nos trazer disciplina, ensinamento, porque disciplina nada mais é do que ensinamento. Amém. Disciplina não é condenação, não é trazer morte, é trazer vida. A direção de Deus sempre está de acordo com a sua palavra. Eu comentei isso no início. Ela nunca vai estar em desacordo. Amém. Tudo que estiver em desacordo, que estiver fora de linha com a palavra, não é Deus falando conosco. Pode ser qualquer outra pessoa, menos Deus. Amém. A direção de Deus, normalmente, ela é oposta das nossas vontades. Das nossas vontades da carne, dos nossos sentimentos. Muitas vezes nós queremos fazer algo pelas nossas emoções, pelo nosso sentimento, e não estamos buscando o direcionamento de Deus. Depois que dá errado é que nós vamos falar com Deus. Nós não colocamos Deus como propósito de vida. E espera, então, né? A direção de Deus na nossa vida, a direção de Deus na nossa vida, normalmente, é oposta às vontades, os nossos desejos carnais. Então, existe alegria dentro de nós quando nós somos direcionados por Deus. Mesmo diante de uma tempestade, mesmo no meio do caos, quando eu escuto a voz de Deus, me traz paz, me traz alegria. Amém. Então nós temos que ter essa certeza, temos que ter esse entendimento. Amém. Amém. Como? Pela meditação na palavra. Meditar significa prender-se nela, prender-se naquele ponto, refletir, pensar, né? Considerar, falar consigo mesmo a palavra, e aí entra a confissão da palavra. Josué, não cesse de falar desse livro da lei. Antes, medite nele, dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar. Amém. Amém. O teu caminho. Amém. E será bem sucedido. Olha os benefícios de estar meditando na palavra. Amém. Então, os homens e mulheres mais espirituais são aqueles que dedicam tempo à meditação na palavra de Deus. Você não poderá adquirir sabedoria, eu não posso adquirir sabedoria espiritual sem estar alicerçado, meditando na palavra. Amém. Tem que estar meditando na palavra. Então, os benefícios de estar meditando, trazendo essa comunhão para mim. A meditação traz sabedoria, conforme Salmo 119, versículo 99. Deve ser uma experiência contínua. Eu falei aqui, não é momentos, relapso com Deus. É contínuo, 24 horas. Salmo 119, versículo 97. Deve ser acompanhado de diligência, cuidado com a palavra. Amém. Paulo fala muito isso para Timóteo, no capítulo 4, no 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15. E, acima de tudo, pela prática da palavra. Eu não posso simplesmente ter todo esse conhecimento, saber tudo isso e não praticar, mas colocar em prática, conforme Tiago 1, 22. É isso. Tiago 21, tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvintes, ficar ouvindo, ficar enchendo a cabeça e não deixar cair no coração, deixar cair no espírito e não praticar. Amém. Enganando-vos a vós mesmos. Se eu faço isso, eu mesmo estou me enganando. Então, eu tenho que dar ouvido a isso. E nós temos que saber que a palavra foi dada à igreja, a palavra foi dada para nós. E aí eu quero fechar com Provérbios 4, versículo 20 e 22, que diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos, não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem as achas e saúde para todo o seu corpo. Então, o treinamento e o desenvolvimento e a educação, a educação do nosso espírito vem por meio de dar primeiro ouvido à palavra. Amém. Em nossa vida. E Deus diz isso nessa passagem de Provérbios. Amém. Atentando para as minhas palavras, preste atenção. Só falta bater assim na cabeça, preste atenção aí, ó. Olha o que está escrito na minha palavra. Elas colocam você em primeiro lugar. Né? Os meus olhos se inclinam, os meus ouvidos, escuta. E além disso, guarda ela dentro de você, guarda no mais íntimo do teu coração. Amém. Guarde essa palavra. Tudo isso porque a palavra de Deus e os seus ensinamentos são vida
para todos aqueles que as acham, e saúde para todo o seu corpo. Então, por obedecer instantaneamente à voz de Deus, você consegue estar firme. Amém. E meditando e trazendo ela como estilo de vida para você. Amém. Amém, o estilo de vida. Amém. Amém. Glória a Deus, amigo. Que forte. Forte. Encerrou com chave de diamante, como eu falo. Não foi nem chave de ouro, foi diamante. Forte demais. A palavra tá aí, né, amigo? A palavra tá aí para quem quiser ler, aprender e, principalmente, como você falou, seguir e viver, né? Então, que as pessoas cada vez mais conheçam o Senhor Jesus, estudem a palavra, meditem na palavra e andem conforme a palavra, porque não adianta nada saber tudo na prática e não viver aquilo que Deus quer que a gente viva, não seguir o que Ele diz que é pra gente seguir e viver, e que nos traz tanta paz, né? E a gente vai vendo o fruto, como o nosso próprio amado Jesus diz, né? Que precisa dar fruto. Então, eu queria te agradecer mais uma vez. Eu não sei se a gente ainda vai ter mais um episódio de Como Ser Guiado pelo Espírito ou se a gente encerrou hoje e vai abrir outro lá do Ministério dos Anjos que você comentou. Eu tentei condensar ao máximo, porque é muito assunto, é muita coisa para fechar, né? Não, mas está bem claro, bem transparente. Um tema, assim, ainda para fechar, só para finalizar de fato esse tema, uma coisa que muitas vezes, muita gente, né? Eu, por muito tempo, não dava ouvido, não dava atenção a isso, eu confesso, até o ponto em que eu aprendi e trouxe clareza para mim, é ser guiado pelo Espírito, ser guiado pelo Espírito. Não existe como eu me comunicar com Deus se não for espiritualmente falando, em espírito e em verdade. E a palavra, falei sobre a palavra, visões sobre a profecia, mensagem, as pessoas falando conosco, mas em oração. Mas como é que eu posso me comunicar com Deus em oração? A oração mais eficaz, em comunhão com o Pai, é a oração em línguas. A palavra de Deus diz que e a minha mente não entende, mas o meu espírito se comunica com o Pai. Né? É um dos melhores exercícios espirituais que há, é a oração em línguas, pois o seu espírito fica em contato direto com Deus. 1 Coríntios 14, versículo 2. Amém. Orar em línguas nos torna mais conscientes de coisas espirituais. Por quê? Pois é o nosso espírito orando com a ajuda do Espírito Santo que nos concede as línguas. E a nossa mente acalma, a nossa mente fica calma nesse momento. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14. Orar em línguas é ter comunhão com o Espírito de Deus e receber as revelações e as direções acerca da nossa vida espiritual, de coisas que sequer poderíamos imaginar, sequer poderíamos falar. É orar sobrenaturalmente. 1 Coríntios 2:10. Amém, amém, amigo. E às vezes, assim, eu procuro não abordar muito, porque eu sei que tem pessoas que nos assistem, pessoas que participam, que, eu não concordo com isso. Respeito perfeitamente, não entro no mérito da questão. Mas não tem como você se conectar espiritualmente com Deus se não for através do seu espírito. E a oração em línguas é um benefício dado por Deus para nós, termos essa comunhão com Ele mais direto. Visto que a nossa mente não vai entender, e não é com a nossa mente que nós vamos entender Deus, é pelo nosso espírito. Amém. Amém, amém, amigo. Obrigada. Viu? Fechamos agora mais do que diamante, que é um diamante rosa. Obrigada, viu? Amigo, muito obrigada. Na semana que vem a gente... na segunda-feira estaremos aqui juntos, como eu brinco, né? O Segundas com Enoque. Obrigada, glória a Deus, foi uma série maravilhosa. Quem quiser, amados. Então, as 4 séries gravadas foram 4 segundas-feiras falando sobre como ser guiado pelo Espírito. Então, você que está aí, de repente, falando coisas ruins da sua vida, você que está aí se deixando levar pelas emoções, você que está aí, de repente, sabe, andando de um lado para o outro há anos, agindo na força do braço, agindo antes de ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, você assista e você com certeza vai ser cada vez mais guiado pelo Espírito. Amados, muito obrigada vocês que estão assistindo agora, vocês que vão assistir depois. Amanhã, às 7 horas da manhã, estamos aqui com Jesus Nosso de Cada Dia. E eu vou contar a história que eu estava falando no outro vídeo, né? Sobre o meu amigo, o seu Charles. Contei ontem pro Enoque. Amanhã eu vou contar para vocês do meu encontro inusitado com o seu Charles, como Jesus é maravilhoso, né? E coloca as pessoas certas na hora certa na nossa vida.
Uma semana abençoada a todos. Fiquem firmes no caminho do seu Jesus. Que Deus abençoe grandemente a todos. E obrigada, viu, amigo? Que Deus te abençoe grandemente. Você tem uma semana poderosamente abençoada em nome de Jesus. Obrigada por tudo sempre. Obrigada, amados. Um ótimo dia e uma ótima semana. Opa, quer ficar, hein?